Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. É claro que a bênção de Deus não depende só de Deus, depende também do receptor, da pessoa que está buscando. Porque se a bênção só dependesse de Deus, esse mundo seria uma maravilha. É ou não é? Mas não é assim. A bênção de Deus vem através da crença na palavra dele. Quando a pessoa pratica a palavra dele, obedece a palavra dele, crê na palavra dele, então ela vai paulatinamente conquistando os seus espaços. E assim constrói-se uma vida nova na vida das pessoas. Eu queria falar para vocês, dar continuidade ao que nós iniciamos ontem, falando desse tipo de fé. A fé que permanece. Você sabe, casar é fácil, difícil é manter o casamento. A mesma coisa é a fé. Você consegue um milagre, conquista um milagre. O difícil é você manter esse milagre, porque esse milagre vai depender da fé. Assim que, como pela fé o milagre aconteceu, para você manter esse milagre com você, você tem que manter a fé, que é a fonte do milagre. Então, amiga e amigos, vamos entender agora do porquê que muitas pessoas fracassam na fé. Paulo fala lá que nós estamos de pé pela fé, é a fé que nos faz de pé. Mas ele fala também que a respeito da fé que enfrenta lutas, dificuldades, a fé que ultrapassa as barreiras, a fé não é só para conquistar, mas também para manter aquelas conquistas. A fé não é só para alcançar o milagre de Deus, a fé também e sobretudo é para enfrentar outros problemas que virão. Então, amiga e amigo, você tem que ter essa consciência do que é a fé. Vamos, então, reler aquele texto que Paulo falou, quando ele confessa que ele chegou ao ponto, ele passou por uma tribulação tal, que chegou ao ponto de desistir, ou melhor, desesperar-se da vida. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, ele falando para os seus irmãos na fé, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, sofridos, nós fomos agredidos mais do que podíamos suportar. É muito forte. Eu não creio que o apóstolo Paulo esteja aqui exagerando nos seus sofrimentos, nas suas tribulações. Ele então disse:
porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então, ele deve ter passado um sufoco desgraçado, essa é a palavra, por conta do evangelho que ele pregava. Aí ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Quer dizer, ele já estava considerando a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ora, o apóstolo Paulo tinha consciência de que a vida dele já não era mais dele, era emprestada pelo Senhor dele, o Senhor Jesus. Então, Paulo, apesar das tribulações, acima do que ele poderia suportar, apesar dos pesares, ele mantinha dentro de si que a morte dele seria lucro. Seria lucro. E o morrer é Cristo. A vida dele em Cristo estava restrita ao serviço de Deus, ao sacrifício para levar às pessoas o conhecimento do Deus vivo. Então, para ele, enquanto ele estivesse vivendo aqui nesse mundo, ele seria instrumento nas mãos de Deus para salvar o outro. Mas também, se ele morresse, seria lucro para ele, porque aí ele iria tomar posse da coroa da vida que o Senhor Jesus lhe havia prometido. Então, minha amiga e meu amigo, quando a gente tem uma fé sólida, uma fé fundamentada na palavra de Deus, venha o que vier, a gente está pronto para se defender, para prevalecer, para não sucumbir diante das tribulações. Porque nós vivemos num mundo contrário à fé. Nós vivemos num mundo que odeia os que são da fé. Apesar de que os da fé não fazem mal nenhum aos que não são da fé, mesmo assim os que são da fé são odiados por aqueles que são do mundo. Então, Paulo sofreu a sua tribulação, aguentou firme, mas porque a graça de Deus foi suficiente para conservá-lo em vida, para que ele mantivesse a sua fé. Então, você que me assiste nesse momento e que, por acaso, foi atribulado ao ponto de abandonar a sua fé, veja bem, pese bem, vale a pena você deixar a fé viva no Deus vivo para fugir da tribulação? Vale a pena? E por acaso a tribulação que você passou e que você desistiu não acabou por acaso? Acabou? Não veio mais? Não, você continuou sofrendo. E está aí sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque você abandonou a fonte da vida, que é a fé. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé. Fé é dar, é sacrificar, é colocar a vida na dependência de Deus, na dependência do altar. É claro que nem todos querem essa dificuldade, nem todos querem sacrificar. As pessoas procuram fazer o caminho das águas, quer dizer, procurar o caminho mais fácil.
Então, na hora da tribulação, abandonam a fé, quer dizer, abandonam o Senhor Jesus para seguir o caminho mais fácil, o caminho das facilidades. Como nós falamos ontem, lembra? Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, com fome, em jejum, para aguentar a pressão do deserto. E na hora do maior martírio da fome, aí sim que ele estava fragilizado fisicamente, o diabo se apresentou e disse-lhe: se és, o diabo sempre usa essa palavra, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E aí você pode comer e matar a sua fome. Esse era o caminho fácil para Jesus resolver o problema dele. Mas, como Jesus era o Filho de Deus e tinha a direção do Espírito Santo, ele não titubeou. Ele imediatamente respondeu: nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é a fé, é que traz a fé. E Jesus não ia abrir mão da sua fé por causa de pães. Mas há pessoas que abrem mão da palavra que sai da boca de Deus para se agarrar às coisas desse mundo que são passageiras. Que são passageiras, você sabe disso. Mas aqueles que vivem na fé e pela fé na palavra que sai da boca de Deus, esses prevalecem. E Jesus prevaleceu, e Jesus venceu. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o deserto, Jesus venceu o mundo, ele venceu tudo. Ele venceu tudo por causa da sua fé na palavra que sai da boca de Deus. E essa é a fé que nos tem sustentado. A palavra que sai da boca de Deus jamais vai voltar vazia. Então, quando a gente se apoia nela, quando a gente se apega a ela, é como se a gente estivesse sendo tomado no colo de Deus. O Espírito Santo toma a gente no colo, porque a palavra dele não pode voltar vazia. Então, aqueles que se apegam a uma fé sólida, isto é, aqueles que trabalham, lutam na dependência daquilo que Deus falou, ele falou: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Você pode ler isso lá em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, você vai ver isso. Deus, minha amiga e meu amigo, é Deus. Se a gente crê nele ou descrer nele, não importa, ele continuará sendo Deus. Agora, acontecem os milagres, as bênçãos na vida daqueles que creem na sua palavra e mantêm-se firmado nelas. E essa é a fé inteligente. É a fé inteligente, quer dizer, a fé dissociada, ausente da emoção. Porque a fé emotiva não dá sustentação na hora do deserto, da dificuldade, da tribulação. Então, minha amiga, meu amigo, eu penso que assim estamos ajudando você a pensar, raciocinar a sua vida eterna. Porque você sabe, nós sabemos, que uma das coisas mais certas nesse mundo é a morte, não é? Cedo ou tarde, todos desceremos à sepultura. Porém, aqueles que creem na palavra que sai da boca de Deus, esses permanecerão para todo sempre. Ainda que morram, eles viverão. Você que está se autoavaliando, fazendo um exame introspectivo, você, minha amiga e meu amigo, pense nisso.
A tribulação vem, mas assim como ela vem, ela vai também. E depois da tribulação, você vai ser mais experiente, vai aprender a paciência, vai ter domínio próprio, e você vai vencer outras tantas lutas, e você vai amadurecendo na fé, de forma que até o último momento da sua vida, você vai permanecer nessa fé. Eu queria que você presenciasse o testemunho dessa professora. Eu queria que você prestasse atenção no testemunho dela, porque esse testemunho é um testemunho inusitado. Ela teve uma perda e durante 3 anos ela não deixou o tempo passar na mente dela. É interessante, vamos assistir o testemunho e você vai ver que coisa forte, como Deus é grande. Meu nome é Ellen Correia, eu sou professora e eu sempre tive muitos sonhos, né? Eu gostava de planejar o meu futuro e um dos meus maiores sonhos era encontrar uma pessoa, ser feliz, construir uma vida, né? Me casar. Com o passar do tempo, né? Eu tive meu primeiro relacionamento e eu falei, pronto, achei essa pessoa, né? Que eu vou noivar, vou casar, vou construir uma família. Mas eu tive uma decepção muito grande porque ele me traiu. Então nós já estávamos 3 anos e meio juntos e quando eu fui saber, descobrir, né, ele tinha me traído com uma pessoa que morava bem próxima da minha casa. Então foi assim uma frustração muito grande. Mas até aí tudo bem. Eu conheci uma nova pessoa que nós nos dávamos muito bem. Fazíamos tudo junto, como eu sempre sonhei, como eu sempre idealizei. Íamos para a faculdade junto, passeio, viagem, família, tudo junto. Ficamos noivos, namoramos 4 anos e no 5º ano estávamos noivos. E ele foi fazer um trabalho, inclusive meu pai estava junto, estavam os dois. E eles sofreram um acidente de carro e depois de 3 dias ele faleceu. Então ali foi o meu fundo de poço mesmo, porque você imagina, você dorme com a sua vida de um jeito, né? Tudo maravilhoso. E quando você acorda, aquele sonho acabou. Então foi como se tivessem jogado uma bomba e destruído tudo que eu tinha construído durante anos. Eu entrei num quadro de depressão profunda, porque eu não queria mais conversar com ninguém, eu não queria mais tomar banho, eu não queria mais me cuidar, eu passei a ser uma preocupação para minha família. Chegou a ser um luto permanente, mas com uma esperança. Então, por exemplo, se alguma pessoa se aproximasse para falar comigo e ela fosse do sexo masculino, eu evitava. Por quê? Eu falava, não, ele vai entender mal. Ele pode pensar, vai ficar com ciúmes, vai achar que eu estou traindo ele. Então eu não queria conversar. Então durante esses 3 anos eu não conversava com ninguém. Sempre cultuando e esperando a volta dele. Então eu ia ao cemitério, um dia sim, um dia não. Então eu punha bombom e punha balão de coração. E sempre ali fiquei 3 anos cultuando como se ele tivesse vivo. Então começou a prejudicar o meu trabalho, porque eu comecei a faltar no meu trabalho. Tinha dias que eu saía de casa para ir trabalhar, mas quando eu demorava para voltar, a minha mãe procurava saber onde é que eu estava e eu não tinha ido para o trabalho, eu tinha ido para o cemitério. Como eu sempre desenvolvi um bom trabalho, eu vi que as pessoas tiveram assim bastante paciência comigo. Então quando elas percebiam que eu não estava bem, então me tiravam da sala de aula para mim tomar uma água, me recompor para que eu pudesse voltar. Eu não conseguia dormir, era uma tristeza profunda e então eu desenvolvi o vício do alcoolismo nessa época. Então quando eu chegava em casa eu já passava e já pegava um uísque, sempre bebidas fortes ou bebidas doces que eu pudesse dormir. Eu queria dormir, eu não conseguia dormir. Então ali era a noite toda, bebendo e fumando, bebendo e fumando, bebendo e fumando, até não aguentar mais. Quando eu fiz 27 anos, a minha mãe sempre fazia um bolinho.
Então, quando eu fui apagar a velhinha, eu vi assim, 27. E eu falei assim, não mãe, 27 não, 24. Então, quer dizer, eu parei no tempo. Esses três, dos 24 aos 27 anos, eu não sei o que eu fiz da minha vida. E aí uma amiga da minha irmã veio convidar a minha irmã para ir na Igreja Universal, num sábado à noite, só que a minha irmã não estava. E eu que atendi essa amiga da minha irmã. E ela pegou e falou, sua irmã não tá? Não. E ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, não, mas você tem que lutar. Porque se você não lutar, você nunca vai ser feliz. Tem um mal no teu caminho que impede você de ser feliz na sua vida sentimental. Então foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar uma coisa diferente. E quando ela me fez o convite, na hora eu pensei, bom, eu não tenho nada para fazer. Provavelmente hoje eu vou beber a noite toda e não sei como que eu vou acordar amanhã. Falei para ela, bom, eu vou. No dia seguinte, no domingo pela manhã, nós fomos. Eu cheguei aqui na Igreja do Brás pela primeira vez. E aquele dia eu não consegui fechar os olhos, eu não consegui, assim, fazer muito o que foi orientado na reunião, porque tudo me chamava a atenção. E eu falava, que lugar é esse? Será que eu morri e não estou sabendo que eu morri? De tanta paz que eu senti naquele momento. E na hora da busca, hoje, né, eu sei que é a busca do Espírito Santo, as pessoas falavam assim com tanta intimidade com Deus, e eu ficava pensando assim, como que Deus é tão próximo delas? Que intimidade é essa que as pessoas têm? Que o pastor falou, fala o que você sente, fala o que você pensa, fala o que você precisa. E as pessoas falavam mesmo. E eu ficava observando, eu falava, mas como pode? Porque o que eu tinha de concepção para mim de Deus, de Jesus, é que ele era um coitado, que nem ele se salvou daquela morte horrível de cruz. Então, era uma imagem pregada no madeiro, né? Que para mim, esse aqui é Jesus que morreu na cruz. Tá bom, uma informação eu tinha de Jesus. E eu via as pessoas falando daquela forma, com aquela intimidade, né? Pedindo. Eu falei que, poxa, né? Eu quero ter esse relacionamento que essas pessoas têm. Aquilo foi, assim, libertador para mim. Eu saber que eu não estava só, que eu poderia contar com uma pessoa que estivesse acima, além de mim, além das minhas forças. Então, naquele dia eu voltei para casa, feliz da vida, dormi a noite inteira, sem beber, sem fumar. Quando eu acordei no dia seguinte, parecia que eu estava flutuando, de tão leve que eu estava. E eu fiquei assim, abismada, porque já fazia anos que eu não dormia uma noite inteira sem acordar durante a noite. E fui assim, trabalhar feliz da vida. Resolvi voltar e comecei a participar das reuniões, né? E a cada reunião que eu participava, eu aprendia um pouco mais. Eu via que eu conseguia me livrar de pesos, de traumas. E eu via que o pastor, ele ministrava as reuniões e ele libertava as pessoas. Através da oração dele, a pessoa era curada. Então eu falei, peraí, eu não quero resolver os problemas das áreas da minha vida. Eu quero ter o que ele tem. Porque se eu tiver o que ele tem, eu mesma vou resolver todos os meus problemas. E ele falou, eu tenho o Espírito Santo. Então foi onde eu falei, agora eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber de vida sentimental, de finanças, eu não quero saber de mais nada. Eu quero o Espírito Santo. Então eu comecei a me preocupar o que eu teria que fazer para ter o Espírito Santo. Então eu abandonei as amizades, o vício, tudo que eu via que podia prejudicar o meu relacionamento com Deus, eu abandonava. Então eu falava, eu quero ter o Espírito, eu preciso do Senhor. O Senhor é importante para mim, porque eu procurei Jesus em tantos lugares. Eu falei, eu te procurei nas pessoas, eu te procurei nos bares, eu te procurei nos lugares, eu te procurei em amizades, eu te procurei em relacionamentos, em todos os cantos eu te procurei.
Mas agora eu sei onde eu sei que eu estou no lugar certo e eu quero te encontrar. Eu preciso te conhecer, eu preciso do teu Espírito. Me despi de tudo que eu tinha, né? Dos meus achismos, das minhas vontades, do meu querer, de tudo. Coloquei a minha vida no altar, coloquei o meu sacrifício no altar e falei, agora é tudo ou nada. Eu tive certeza que aquele momento Deus tinha reservado para mim, naquele lugar, naquela fonte. Então, quando Ele começou a falar, buscar o Espírito Santo, eu fui lá na frente e naquele dia eu recebi o Espírito do meu Salvador. Aquele dia eu fui cheia do Espírito Santo. Então foi um encontro assim glorioso que eu jamais vou esquecer. E depois daquele dia tudo mudou. Aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, sair se pudesse. Se eu não, assim, eu me controlei, mas a minha vontade é de sair saltitando, sabe? Igual uma criança quando ganha um sorvete, um doce. Próprio Deus na minha vida. E de lá para cá, paulatinamente, né? Esse Deus, esse Espírito dentro de mim foi me dando sabedoria, foi me dando discernimento, foi me dando direção, paciência, né? Então, aí sim, eu me tornei uma pessoa feliz de verdade. Não precisei mais fingir, nem forçar nada. Então, houve uma mudança radical no meu interior. E isso foi automaticamente transparecendo nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, né? E eu fui tendo condições de ter uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu me casei, né? Tenho uma família, na minha casa há paz, há harmonia, há respeito, prosperamos. A minha família hoje toda está na Igreja Universal, né? Irmãs, cunhados, sobrinhos, pais, sogra, todo mundo. Hoje temos uma família totalmente convertida. E o meu maior tesouro, que é o Espírito Santo, né? Que é uma fonte que é inesgotável. Ela não para de jorrar dentro de mim. Todos os dias eu acordo e falo, meu Deus, sabe, me mostra quem tem sede, porque isso que eu passei a ter dentro de mim, eu não consigo guardar só para mim. Aonde eu tô, todo lugar, sabe, ou num supermercado, ou numa feira livre, aonde eu estou, sempre tem uma pessoa com sede, com a mesma sede que um dia eu tive. Eu não troco ele por nada e por ninguém. Espírito Santo para mim é tudo. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
meu rosto, o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Foi quando eu comecei a assistir os programas da igreja à noite. E o bispo entrava. É com você que o Espírito Santo está falando. Ele falou, você que está aí, que está pensando em se matar. Aí eu peguei, eu parei, eu falei, meu Deus, ele está falando comigo. Culminou que eu pisei no controle remoto da televisão e ligou a televisão logo no canal da Igreja Universal. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doação, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, tenho 47 anos, sou casado e advogado. Eu odiava mesmo a igreja
e odiava o bispo mesmo sem conhecer. O que começou a me chamar a atenção em relação à igreja foi justamente essas fake news. Falava que a igreja roubava, que fazia lavagem cerebral. Tudo isso foi me alimentando o ódio contra a igreja, contra o bispo, contra as pessoas que iam na igreja. Então eu procurava mesmo me afastar. E cada notícia que saía, eu nem procurava tentar ver, escutar o outro lado, não. Aquela notícia que saía negativa em relação à Igreja Universal era suficiente para me alimentar. Isso ia me alimentando dia após dia e o meu ódio contra a igreja foi cada vez aumentando. E ajudava mesmo a espalhar fake news. Então eu lia sobre formação de quadrilha, eu lia notícias que fazia lavagem cerebral, enfim. Eu mesmo ajudava a propagar as fake news, porque na roda de bar era o que mais saía de conversas, e realmente eu tinha uma vida perdida. Mas por dentro eu era vazio, porque eu não tinha absolutamente, dentro de mim, eu não tinha sentido de vida. Então eu buscava essa vida paralela que eu tinha em relação a bares, enfim, para tentar apagar, ou pelo menos para tentar amenizar essa situação que eu tinha dentro de mim. Então eu sempre fazia planos, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso, mas eu nunca conseguia absolutamente nada, eu não saía do lugar. A minha vida estava condicionada àquela vidinha que eu vivia, e bebendo e gastando, enfim, tendo uma vida totalmente destruída. E o meu pai começou a ir na igreja. Meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova, eles começaram a ir na igreja. Inclusive eu falava para o meu pai, poxa pai, o senhor é um homem tão inteligente, como que o senhor vai naquele lugar? Mas meu pai, ele estava na fé dele e ele começou a ir. Devido a tantos sofrimentos, às vezes a minha esposa conversava com meu pai, ele começou por telefone falar para mim, vai lá na igreja, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, dá uma chance. E aquele orgulho não deixava, até que um dia eu levantei num domingo de manhã e aí eu falei, minha esposa até assustou, onde que você vai? Achou que eu ia para, porque continuava casado, mas com uma vida de solteiro. Ela achou até que eu ia para algum lugar, para alguma farra, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que eu ia para a igreja. Ela falou, que igreja? Católica? Eu falei, não, eu vou para a igreja universal, vou assistir uma reunião. Ela não acreditou, falou, tá bom, vai com Deus. E realmente foi uma barreira muito grande para mim poder sair da minha casa e entrar. Eu cheguei na porta, fiquei parado, olhando e pensando, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu entrei, sentei no último banco, porque eu pensei assim, qualquer coisa daqui eu já saio, vou embora. E a hora que começou a reunião e quando terminou a reunião, o primeiro pensamento que veio na minha mente poxa, não é nada disso do que eu pensei. Eu comecei a perceber o quanto a mídia me prejudicou também, porque eu dei ouvidos à mídia e infelizmente eu poderia ter ido até antes na igreja, então eu dei ouvido a essas palavras negativas, sendo que a partir do primeiro dia que eu pus os pés na igreja, eu vi que estava lá o caminho para mim poder me encontrar, parar de ficar rodando em todos os lugares e não conseguir achar uma saída. E lá eu vi que aquela porta de entrada era realmente uma saída para que eu pudesse vencer. Eu comecei a entender que se eu não seguisse a palavra de Deus, eu ia continuar sem vencer, porque não ia adiantar eu estar na igreja e não praticar. Então, quando eu tive o entendimento, através da direção do homem de Deus, que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, realmente eu não ia sair do lugar. Então foi o que eu comecei a fazer, uma busca incessante. Busquei com muito fervor, sem cessar, buscando, e eu tive esse encontro com Deus. E a partir do momento que eu tive esse batismo com o Espírito Santo, realmente eu posso dizer que a minha vida mudou. Por quê? Eu mudei dentro primeiro, para que depois eu pudesse mudar fora. Então, quando eu tive essa mudança por dentro, que eu tive esse encontro com Deus, então eu comecei a ter a direção do próprio Espírito Santo do que eu deveria fazer. Não vai por aqui, faz esse caminho. E graças a Ele, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. Eu estou muito feliz na igreja, hoje eu faço parte do corpo de Cristo
Eu já estou na igreja desde 2002. Pediria desculpa à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bispo Macedo, por tudo que eu, infelizmente, fiz. Hoje o que eu tenho para dizer é que eu, como advogado, como eu disse, meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, você pode pesquisar o meu nome, entendeu? Você vai ver que eu tenho uma vida íntegra e em relação também à minha profissão. Fake news é crime, tá? Eu posso dizer que a fake news é crime. Então você que fica, às vezes, perdendo tempo, ficar assistindo ou lendo algo que fala mal da igreja, veja o outro lado. Hoje eu aprendi isso. Se você tem qualquer tipo de preconceito para com a igreja, eu faço um convite para você. Vá numa reunião. Se for o caso, faça igual eu. Sente no último banco, assista a reunião. Você que está precisando e tem o preconceito de ir, eu tenho certeza que a igreja é neste local que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, você com toda certeza vai mudar a sua ideia e vai estar com a gente aqui, sendo mais um no corpo de Cristo. Sabe o que acontece, minha amiga e meu amigo? Deixa eu falar para você uma coisa. Existem muitas religiões nesse mundo, milhares, milhões de religiões nesse mundo. Mas a pergunta é, Deus existe? Deus existe? Você já se perguntou, será que Deus existe mesmo? Tantas religiões, mas a vida das pessoas, o mundo está cada vez pior. Como é que pode? Se o Senhor existe, como é que o mundo está cada vez pior? É uma boa pergunta, não é verdade? Como é que você vai saber que Deus existe? Só tem uma coisa, só tem um jeito. Quando você experimentá-lo, quando fazer uma prova com ele, quando você fizer uma prova com ele. Se o Senhor existe, se o Senhor está me vendo, se o Senhor está me assistindo agora, se o Senhor está vendo a minha desgraça, se o Senhor está vendo eu descendo para a sepultura nesse momento, se o Senhor existe, me dá um sinal que o Senhor existe, me dá um sinalzinho pequenininho, já é suficiente, para que eu possa crer em Ti e possa procurá-lo. Minha amiga, faça isso. E eu tenho certeza que Ele vai dar esse sinalzinho, aliás, esse sinalzão para você. Ele vai te dar um sinal que você não vai esquecer jamais. E quando você vier na Igreja Universal, você vai ver milhares de pessoas que também estavam com vidas iguaizinhas a você. Pessoas que um dia provaram a Deus e conheceram a Deus. Conheceram a Ele porque o Espírito dele, o Espírito de Deus veio sobre eles. Você sabe que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. Deus não é imagem de gesso, de pau, de pedra, de metal. Não. Deus é Espírito. Você não vê Deus, assim como você não vê o seu espírito, assim como você não vê a sua alma, você também não vê Deus. Mas, se Ele existe, e eu creio que Ele quer provar para você que Ele existe, mas é preciso que você também venha fazer essa prova, que você dê um passo na direção dEle, então Ele vai fazer com que você veja que Ele é real e que Ele está sempre pronto para estender as mãos para aqueles que o invocam com sinceridade, com verdade. Foi o que aconteceu com essa criatura que recebeu o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo e olha só o que aconteceu na vida dela. Porque esse advogado, ele recebeu o Espírito Santo. Por isso é que ele até hoje está na igreja firme e forte, na fé. Ele se converteu em 2002, quer dizer, 17 anos, quase 18 anos, na mesma fé. Se não houvesse alguns sinais na vida dele, você acha que ele ia permanecer? Não, claro que não. Faça o teste, minha amiga. Eu convido você, eu faço uma prova a você, a não ser que você seja covarde, tenha medo de se converter, medo de conhecer o verdadeiro Deus. Aí sim, aí você não tem medo, aí é verdade. Você não quer deixar aquilo que é errado, você sabe que faz que é errado, aí realmente fica difícil. Mas se você quer uma prova com Deus,
Deixa o orgulho de lado, esquece o orgulho na sua casa e venha fazer essa prova com Deus na Igreja Universal. Vamos assistir o testemunho dessa pessoa. Meu nome é Adriana Silva, tenho 39 anos, sou da sede Jardim Grimaldi. Eu era uma pessoa depressiva, angustiada, tinha muita mágoa, uma pessoa egoísta, sofria muito de depressão, síndrome do pânico, eu via vultos. Eu era uma pessoa problemática, ao ponto de tentar suicídio 2 vezes, porque eu já não aguentava mais minha vida. Eu achava que tentando suicídio era o ponto final das minhas dores, dos meus medos, de tudo aquilo que eu vivi, através do abuso que eu tive com 7 anos de idade, a mágoa que eu gerava dentro de mim pelo abuso. Eu não me aceitava como uma pessoa, eu tinha raiva de mim mesma, por eu estar sofrendo tudo aquilo. A vontade era não ter nem ter nascido. Várias vezes eu falava, para que eu nasci? Foi quando eu vi uma porta. E foi ali, eu andando, eu caminhando na rua, naquela avenida ali, foi aonde eu falei, não, eu vou ali, vai ser a última porta que eu vou bater. A Igreja Universal. Ali, eu caminhando, eu vi a placa da igreja. Próxima à minha casa, eu nunca tinha visto essa igreja. Quando eu entrei, eu coloquei o pé, foi até numa terça-feira, que o pastor estava pregando da cura, da cruz. Que o Senhor Jesus tinha levado nossas dores, enfermidade na cruz. Não tinha que a gente aceitar aquilo. E através da pregação, eu comecei a analisar. Falei, não, eu vi as pessoas ali dando testemunho, eu falei, porque pode acontecer comigo. Ali eu já vi uma chance. Aí eu fui nas terças, eu fui nas quartas, comecei todos os dias. E cada dia eu fui me entregando, cada dia eu fui vendo algo diferente dentro de mim. Algo que eu comecei a dormir. Então, aonde eu fui deixando de tomar meus medicamentos, remédio, eu já comecei a dormir, ter paz, eu fui me libertando da depressão. Eu já não tinha mais aquela vontade de tirar a minha vida. E foi quando eu vi a proposta que chegou do jejum de Daniel. E foi aonde que ali eu falei assim, não. Se esse é o momento, eu vou me lançar. Eu vi que era uma oportunidade. Para mim, se lançar, entregar. Porque era algo que faltava dentro de mim. Conhecer a Deus. O Deus que eu via falar, mas eu não conhecia. Eu comecei a fazer o jejum de Daniel, aí eu desconectei do mundo, das redes sociais, televisões, de tudo aquilo que eu via que não era bom para mim. E comecei a leitura da Bíblia, orar mais, comecei a mais a igreja todos os dias. E foi aonde que eu fui sacrificando. Eu acordando de madrugada, que eu não acordava. Como assim, eu trabalhava em 2 empregos. Então ali, cansada, com sono, mas eu falei, não, eu quero algo a mais. Aquela sede no meu trabalho, o meu pensamento era conhecer a Deus. Sabe? Eu fui renunciando o meu aquelas minhas vontades que vinha dentro de mim. Falei assim, não, eu quero agradar a Deus com a minha vida. E aí Jesus me pediu o quê? A mágoa que tinha dentro de mim. A mágoa que eu fui abusada. E foi aonde aquilo era algo a mais que eu precisava necessitar. E eu fiz. Eu perdoei para agradar a Deus. Eu perdoei aquele homem que me abusou. Foi algo ali que eu vi Deus trabalhando dentro de mim. E ali eu fui entregando a cada dia mais, na leitura. Eu fui jejuando. Eu fui sacrificando a cada dia. Na igreja eu ia mais cedo. Eu estava lá, eu ajudava, não que era necessário ajudar ali. Eu queria fazer algo a mais para Deus. Em tudo, na casa dele. E buscando as pessoas, trazendo para a igreja. Algo a mais. A minha vontade era estar ali. Tudo que era de Deus, que era bom, eu queria estar. Eu sempre estava ouvindo na rádio, o bispo entrava meio-dia e fazia oração do recebimento. E ali ele passava a palavra e ali eu ficava ouvindo, trabalhando, orando e buscando. E eu falei, não, hoje é o meu dia. Quando o bispo falar que descer o Espírito Santo vai ser o meu dia. E foi naquele momento ali, eu buscando, me entregando. Quando o bispo falou, levanta, estenda as suas mãos. Agora você vai receber o Espírito Santo. A partir daquele momento, foi o grande dia. Eu nunca senti uma
paz. Eu nunca me senti tão amada, uma alegria, que ali parecia que eu estava flutuando. Foi algo tão maravilhoso que eu nunca senti na minha vida todos os anos. Eu me senti tão amada por Deus, eu me senti um carinho que eu nunca senti pelos meus pais. A partir daquele momento eu comecei a evangelizar, a buscar almas para Deus. Eu queria almas, porque há o desejo de buscar alma, de fazer aquela pessoa que está sofrendo conhecer o que a gente conheceu. Ele não só proporcionou a paz dentro de mim, a alegria. Ele me ensinou a ser uma mãe, que não era para minha filha. Ali eu aprendi a ser uma esposa, a ser uma mulher de Deus, a ser uma empreendedora. Os meus sonhos, meus objetivos eram crescer. E ali o Espírito Santo foi me proporcionando a cada dia algo, ideias na minha vida profissional, na minha família. Eu me tornei uma outra mulher, uma outra pessoa, sem complexo, sem medo, nada, mas aquela fé, aquela certeza, que mais diante que vinham as lutas, aquela certeza dentro de mim que eu vou conquistar, que eu vou conseguir, que eu vou passar. Fazem 9 anos que eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento eu sou uma nova mulher. E vale a pena, sim, você participar do jejum de Daniel. Porque eu era um osso seco e hoje eu tenho vida. A minha vida foi transformada. Da mesma forma que a minha vida foi transformada, a sua pode ser. Graças a Deus. Nós vamos agora entrar na presença de Deus com vocês. Aliás, nós estamos na presença dele, porque estamos pensando nas coisas de Deus. Mas agora eu quero orar para você também receber o Espírito Santo aí na sua casa, no carro, no caminhão, você está dirigindo um trator, seja lá o que for, mas está ligado aqui com a gente, você que está na prisão, num hospital, numa clínica, qualquer que seja o lugar, Deus é com você, Deus está aí. Assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Só que Ele quer ficar dentro de você, Ele não quer ficar do seu lado. Ele quer ficar dentro de você, Ele quer morar dentro de você. Ele quer fazer de você o templo, a morada do Espírito. Então, vamos falar com Ele, vamos buscá-lo agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Elevo os meus olhos para os montes. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te invocamos neste momento, meu Pai. Há pessoas que têm jejuado não só as informações seculares, mas jejuado também de comida, de alimentos.
pessoas que estão sacrificando mesmo o seu tudo. Eu peço por elas, meu Senhor. Eu peço por essa criatura que abandonou o pecado, que abandonou a vida errada que vinha vivendo para receber o teu Espírito. Porque ela sabe que o teu Espírito é o que nos faz ser feliz. Então, meu Pai, eu peço, ó meu Senhor Jesus, Tu és o batizador, é o Senhor que sopra o Espírito Santo. Então eu peço que o Senhor sopra o Teu Espírito nessa pessoa que ora comigo agora. Desça a Tua presença na vida dela, meu Pai, para que ela venha ser mais uma testemunha Tua, da Tua ressurreição. Porque sem o Teu Espírito é impossível a gente testemunhar da Tua ressurreição, da vida eterna. Então, Jesus, eu te peço, sopra sobre essa pessoa o Teu Espírito. Em o nome do Senhor, receba, amiga e amigo, onde quer que você esteja, receba o Espírito Santo. E com ele receba a cura da sua depressão, receba a cura da sua enfermidade física. Seja livre de todas as amarrações, de todas as maldições. Seja livre aí agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre. Ou sejam livres todos os que oram comigo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar, mas não sei como falar. Poesias de amor e encantos te busquei, mas não te achei ali, meu Salvador. Ó Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu creio que a minha oração foi ouvida. Eu creio que você que me ouve e que está em paz consigo mesma e cheia de gozo, de alegria aí dentro de si, eu creio que é o Espírito Santo. Eu creio que você foi batizado. E prepare-se agora, a partir de agora, a receber o batismo de fogo, porque o batismo com o Espírito Santo é a primeira etapa. Depois vem o batismo de fogo, que é o batismo da prova. Mas você pode ficar tranquilo que você vai passar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia.